Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando, trazendo mais um vídeo sobre vetorização, como vetorizar uma imagem. Nesse, eu venho fazer um comparativo muito interessante, muito esperado, cara. Eu confesso que eu estava curioso para ver o resultado, que é justamente um comparativo entre os principais softwares de vetorização para que a gente possa descobrir qual é o melhor. E nesse caso, eu trouxe 3 softwares aqui bem conhecidos, o Illustrator, naturalmente, o CorelDRAW e um que não é tão conhecido, mas muito robusto. Já gravei um vídeo sobre ele recentemente, que é o VectorMagick. Muito bom. E eu vou fazer um comparativo. E o método de comparação é bem simples, cara. Como cada software oferece uma série de parâmetros diferentes, o que eu pensei? Pô, se eu for testar todas as possibilidades, eu vou ficar a vida inteira testando. E ainda assim vai ser difícil chegar a um veredito. Eu vou basicamente escolher imagens com características diferentes, umas bem vetoriais, tipo logo, que é o exemplo em cima, e outras vai aumentando o nível de complexidade até a gente poder testar. Além disso, eu vou deixar o software no modo automático, digamos assim, e a única coisa que eu vou fazer é pedir para ele fazer com a melhor qualidade possível que ele tiver. Basicamente foi isso que eu fiz, tanto com o Illustrator, quanto com o Corel, quanto o VectorMagick. E esse vídeo é justamente compartilhar com você os resultados que eu tive. São bem próximos do que eu imaginava, mas confesso que me surpreendi sobre algum aspecto. Tá? Vou trazer para vocês nesse vídeo. Quero só fazer um comentário, caso nossos vídeos estejam contribuindo com vocês de alguma maneira. Já sabe, a sua contribuição também é muito importante, que é a sua curtida, que é um clique só, muito importante, porque é critério de qualidade para o Google. Então, muito obrigado se você puder retribuir com a sua curtida, beleza? Clique. Show de bola. Então, vamos lá. Cara, a primeira coisa de todas, eu comecei com a coisa mais simples, né? Que é justamente uma logo, um vetor e com traços retos, certo? E tá aqui o Illustrator, o resultado que ele apresentou. Bem limpo o desenho, o traço bem bom assim, com algumas características. Você vê que aqui ele ficou não tão retinho, né? Ficou meio irregular, o que é um detalhe pequeno, mas que no caso de uma logo pode ser o suficiente para que o resultado não fique tão bom, tá? Então a gente tem que ser criterioso, beleza? Então tá com o resultado bem interessante, Illustrator. Aí vem aqui para o Corel. O Corel aqui, ele gerou linhas retas de uma maneira bem interessante, mas ele já gerou umas falhas aqui meio estranhas. Outra coisa também que ele fez, ele meio que manchou aqui, ele de repente foi preciso demais e botou cores diferentes aqui, criou essas manchas, o que gerou um resultado que eu não gostei muito. Lógico que eu acredito piamente que se você refinar a ferramenta do Corel, ele vai gerar resultados melhores, mas como eu estou seguindo os critérios, deixar o software no modo automático, ele gerou um resultado inferior. Então você pode perceber aqui, está mais irregular, inclusive a borda, tá? Então ficou meio estranho basicamente. E completando, tem o VectorMagick. O VectorMagick me surpreendeu aqui nesse caso por 2 coisas. Primeiro, que eu não esperava que ele fosse fazer essas ranhuras aqui, tá? Que é uma coisa que não estava na imagem, então ele gerou. Beleza. Outra coisa que me surpreendeu foi a precisão que ele gerou nos traços, certo? Então eu fiquei bem satisfeito com isso, me surpreendeu bem também isso. Ou seja, foi bem contrastante a minha impressão quando eu vi esse exemplo do VectorMagick. Por um lado gerou essas ranhuras aqui, o que eu não gostei nem um pouco, certo? Mas por outro lado ele foi muito preciso nessa questão das linhas. Olha só, parece que é um traço mesmo feito à mão, digamos assim. Então eu fiquei até na dúvida. Eu acredito piamente que com ajustes o VectorMagick ele possa atingir o melhor resultado de todos. Nesse caso, né? Que é justamente refinando isso aqui. Porque essa questão dele ter, digamos que, ele analisar e perceber que é um ângulo reto, uma inclinação, é um algoritmo bem interessante e ele gerou isso. Eu gostei bastante, cara. Eu acho que ele pode melhorar nesse sentido. Mas, uma vez, como eu estou gerando aqui no modo standard padrão do computador, sem os ajustes manuais, o veredito final que eu tenho aqui para esse caso, deixa eu trazer para cá a imagem, para a gente não ficar aqui atrapalhando a nossa visualização. Trazer para cá também. O veredito que eu tenho é, o Illustrator gerou o melhor resultado. Então o que eu gerei aqui, meu critério de análise? Primeiro, o tiquezinho aqui, ok, para quem gerou o melhor resultado. Um tique neutro, digamos assim, para quem ficou em segundo lugar, certo? Ou uma menção rosa, digamos assim. E o vermelhinho para quem não gerou o resultado satisfatório, tá? Então foi basicamente esse o veredito que eu tenho nesse primeiro momento. Lembrando que todos os resultados eu acredito que possam ser refinados e cada uma das ferramentas podem gerar resultados até melhor que as outras, se você refinar. Mas estamos considerando aqui as análises padrão do software. Beleza, então vamos para o próximo, que é o logo da Apple, que é justamente uma outra característica, uma logo vetorial bem precisa, porém com traços arredondados.
E vamos aproximar aqui no Illustrator. Vamos ver o resultado aqui, está bem interessante. Aqui está bem interessante. Reparando aqui, tem uma pequena irregularidade aqui, tá vendo que ele faz uma pequena curvinha. Você pode pensar, pô, Bruno, mas que preciosismo. Cara, com logo, quando a gente fala de logo, traços vetoriais, é quanto mais preciso. O software tem que ter uma característica que não é apenas conseguir traçar um vetor em cima dos pixels. Ele tem que ter a capacidade de identificar que aquilo ali é uma curva com uma determinada angulatura e redesenhar aquela curva. Esses dois exemplos de cima têm essa característica. Por isso que eu falei que aqui, apesar de ter ficado bem bacana, você repara que essa curva não é certinha, retinha, tá vendo? Ela tem uma pequena curvinha aqui, ó. E ela também tem uma pequena curvinha. Isso é uma incapacidade que o algoritmo tem de identificar. Não, isso aqui é uma linha reta, e daqui tem uma curva com tantos ângulos, e depois é uma linha reta. Isso aqui é uma limitação, digamos. O que o Vector Magic fez muito bem. Aqui, como eu estou falando, olha como é que é. Ficou retinho a linha aqui, olha como ficou retinho aqui, tá? Então, eu diria que eu confio mais no Vector Magic para vetorizar isso aqui, apesar dele ter criado essa ranhura, porque se eu for fazer mesmo, eu vou lá e verificar como que evita isso. Já o Illustrator ficou muito bom, mas as curvas têm essa característica não tão regular, digamos, não tão homogêneas, tá? Beleza. Aí voltando para cá, então seguindo o mesmo, digamos, critério, por isso que essas pequenas curvinhas, elas são muito importantes, principalmente no que se diz respeito à vetorização de uma logo. Você espera que fique preciso a coisa, porque a logo precisa dessa precisão, certo? Então, estou sinalizando isso aqui, até para a gente poder ter elementos comparativos de uma versão para outra, né? Vamos aqui ao Corel. O Corel também está muito bom, muito bacana, resultados muito interessantes. Olhando aqui embaixo, olhando aqui, a curva também está bem homogênea, tá vendo? Tem uma pequena amassadinho aqui, tal. Aqui também tem a mesma imperfeição. E vindo aqui para a parte de dentro, você pode perceber que esta curva aqui, ó, ela também tem umas pequenas imperfeições. Que de repente, se você eu colocar isso aqui, sei lá onde, pode não aparecer, mas se você quer trabalho profissional, isso aqui não é bem-vindo, digamos, não é aceito, tá? Beleza, então volta para cá e vamos ao Vector Magic, né? E o Vector Magic olhando aqui embaixo, bem bacana, a curva aqui, repara que ela está bem contínua, tá vendo? Se tem alguma imperfeição, está um pouco difícil de perceber com os olhos, beleza, né? Aqui parece que tem uma, não sei se está irregular, aqui está bem bacana, olha só que interessante, olha como é que é bem preciso aqui, ó, tá vendo? Parece que ele entende que é uma curva, como é que você até a quantidade de pontos que ele coloca é bem pequena, tá vendo? A quantidade de pontos, porque ele interpreta isso aqui como uma curva com mais precisão. Aqui também acho que está ok, de repente poderia ser mais arredondado, deixa eu verificar aqui, né? Está bem próximo, na verdade, né? Aqui está mais arredondado. E voltando para cá, analisando aqui a curva, também ficou interessante. Como eu achei esse detalhezinho aqui um pouco mais preciso e a maneira como ele constrói as curvas, que eu gostei do Vector Magic. Você vê que aqui também tem uns pontos aqui reduzidos. Aqui também, né? Então tá bem parecido assim, sabe? Eu particularmente acho que o Vector Magic ganha por uma margem muito pequena, né? Então eu coloquei aqui e coloquei neutro para os dois, tá? Apesar de que eu achei que o Corel ficou um pouco inferior a essa parte aqui, tá? Porque ele tem essa irregularidade aqui, mas está muito próximo também, então eu acho que merece colocar no ponto neutro. E por uma margem muito pequena, eu dei a vitória aqui para o Vector Magic, né? Aí daqui em diante, cara, a gente começa a perceber já a diferença de quem é quem, no caso, né? Porque a gente começa a colocar em níveis de dificuldade cada vez maiores, aí a gente vê os softs se destacando, um e outros ficando a desejar. Então a primeira coisa de todas, nessa imagem, como ela é um vetor, uma ilustração, eu vou habilitar ela aqui, a imagem original, que é o bitmap, para a gente poder apenas analisar algumas coisas. Eu vou pedir para você focar aqui, basicamente, tá? Nessa parte aqui, que é uma parte que eu já achei que seria meio crítica, que é justamente esse neon, né, que tem aqui, o sabre de luz, né? E ao mesmo tempo eu analisei alguns passos, esse pedaço aqui dos gravetos aqui, desses pequenos galhos aqui que formam linhas bem finas e tal, o que é uma coisa um pouco mais delicada. Então, eu basicamente foquei nesses dois pontos. Lógico, eu fiz uma análise geral da imagem, né? E ela ficou bem parecida nos outros. Foi os pontos que eu identifiquei como mais diferenciados de uma imagem para outra, certo? Eu vou mostrar isso para vocês agora, mas eu quero apenas fazer um comentário, cara. Detalhe importantíssimo.
Esta semana a gente está com a matrícula para a nossa turma de design gráfico, curso de design gráfico. Essa semana as vagas estão abertas para você se inscrever. Uma ótima oportunidade para você aproveitar o carnaval que está chegando aí e dedicar para você estudar e aprimorar o seu habilidade. E lógico que você não precisa estudar no carnaval, você vai poder estudar depois também, porque o curso fica disponível para você por um ano. Depois que você faz a questão do curso, um ano você vai poder estudar o dia que quiser, a hora que quiser, quantas vezes quiser, sem nenhum tipo de restrição, beleza? Então fica aí o convite, muito importante, muito interessante para você que quer realmente melhorar a qualidade do que você faz, de uma maneira bem resumida, cara. Você vai fazer trabalhos com qualidade muito melhor do que você faz hoje e num curto espaço de tempo, mais rápido. Por incrível que pareça, é o que vai acontecer porque você simplesmente entende que determinadas práticas que você faz hoje não funcionam bem e você vai entender qual é a melhor maneira, justamente quando você entender dos fundamentos de design. Harmonia de forma, harmonia de cor, harmonia tipográfica, gestalt, percepção visual. Cara, uma série de conhecimentos que são ensinados apenas no curso de nível superior. Então esse curso ele tem uma, digamos que pretensiosamente, trazer os conhecimentos mais relevantes que ensina na faculdade e as experiências que eu desenvolvi atuando nesses anos que eu tenho atuado como designer, diretor de arte, de agência de propaganda. Compilei esses conhecimentos de uma maneira bem enxuta, para quem quer aprender de uma maneira objetiva. Então fica a oportunidade, aproveita para lá se inscrever que a matrícula está aberta esse período antes do carnaval. Beleza pura? Então continuando aqui. Já fiz aqui os pontos, sinalizei os pontos que eu vou usar como análise, que é justamente sabre de luz aqui, e essas partes dos gravetos. E vamos aqui à imagem do Illustrator. Tá bem bacana, a gente consegue perceber aqui os degrauzinhos aqui eu já imaginava que não ficaria perfeito naturalmente, mas eu achei bem satisfatório. Deixa eu diminuir um pouco aqui e dar um lock aqui nessas imagens para elas não ficarem atrapalhando aqui. Vou fazer com a mesma coisa com essas aqui. Aperto Ctrl 2 e ele não fica mostrando aqui o preview, né, da seleção basicamente, tá? Só rapidamente aqui para a gente poder seguir aqui sem esse detalhe atrapalhando a gente. Beleza. Então, gostei aqui dessa parte aqui bem interessante. Analisando aqui, eu já achei que ficou um pouco estranho, tá vendo que ele ficou com umas falhas nos gravetos aqui, umas falhas, olha. Ele foi ali, entendeu aqui que tá ficando mais suave e tal, mas o corte abrupto e ficou com umas falhas. Então isso aqui eu não gostei muito, tá vendo? Umas pequenas falhas. Mais uma vez aqui, ó, umas pequenas falhas. O objetivo aqui, a gente está sendo bem criterioso, justamente para que a gente possa ter, digamos assim, parâmetros de comparação entre um e o outro. Beleza. Aí vem aqui pro Corel, tá? Ele aqui em cima, ele já... O que aconteceu do Corel foi o seguinte, ele simplificou bastante o traço, tá? Então, ele não apresentou aquelas falhas, mas ele simplificou o traço, ele não foi tão preciso. Então eu fiquei, digamos que, confesso que eu fiquei um pouco na dúvida se isso era uma característica boa ou ruim. Pode ser que um caso seja bom, pode ser que um caso seja ruim, porque os traços aqui estão mais simples. Agora, quando eu olhei aqui o sabre de luz, aí eu já fiquei mais decepcionado, digamos assim, porque repara que não está nem parecendo tanto um neon, assim, de longe, né, ele até parece, tá interessante também, né, mas de perto, assim, já não me agradou tanto, né, ficou meio estranho aqui, ficou com os degraus, digamos, de passagem de uma cor para outra muito mais definido, o que me fez não me agradar com essa versão. Como ele simplificou aqui, eu já achei que o Illustrator me gerou um resultado melhor, tá? Até porque isso é um detalhe muito pequeno que dentro de uma ilustração dessa não me agrada, não me atrapalha tanto. Outra coisa é a própria cor, né? A imagem original tem esse tom aqui meio azulado e o Corel meio que botou preto aqui, o que eu já, tipo assim, nenhum problema em relação a isso, porque eu poderia mudar a cor, mas nesse caso é simples, mas pode ser um caso mais complicado. Ele mudou a cor de uma maneira meio drástica, então mais um ponto negativo, tá? Então nesse caso eu venho gostando mais da versão do Illustrator. E para completar, analisando aqui a versão do Vector Magic, já achei uma coisa bem mais madura. Repara que a continuidade do graveto está bem contínua, não existe essas falhas e ele vai de uma maneira bem sutil, mudando de uma cor para outra, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ou seja, foi bem preciso, gostei bastante. E aqui também os degraus aqui estão um pouco mais definidos do que no Illustrator, mas também estão com um nível de detalhe que me agradou, certo? Então, fiquei na dúvida entre o Illustrator e o Vector Magic, mas eu achei que o Vector Magic teve um resultado um pouco melhor, digamos, bem sutil, mas melhor, enfim, melhor, né? Em função dessa questão aqui, então fica aí mais um ponto para o Vector Magic.
certo? E daqui em diante a gente começa a ver já as diferenças um pouco mais acentuadas. Então vem aqui agora para essa ilustração aqui desse soldado aqui, esqueci o nome desse cara. Resumindo, então a gente pode perceber, vamos analisar basicamente aqui, eu tive que, para ter um critério, analisar algumas partes da imagem. Então eu peguei essa parte da imagem aqui, essa linha aqui contínua aqui, ó, essa parte da imagem, né? Então você repara que o traço aqui na imagem original, ele é bem definido, né? E aqui no Illustrator está com uma certa irregularidade e tal. Além disso, eu analisei também que essa parte de variação de cor aqui, né, dessa superfície. E aqui eu achei bem resultado bem interessante, tá? Aqui também você vê que está uma certa irregularidade. Então eu analisei basicamente essa parte. Aí eu vim aqui para o Corel, aí eu percebi que aqui ele está bem contínuo, o que é interessante, mas as cores aqui já ficaram bem marcadas, digamos assim, o que não me agradou tanto. Então eu fiquei na dúvida entre o Corel e o Illustrator, basicamente por essa questão que o Corel teve traços um pouco mais delineados, mas repara que a variação de cor aqui ficou bem marcada, né? Já no Illustrator ficou bem mais suave, o que me fez dar um ponto positivo para o Illustrator em detrimento dos traços do Corel ter sido mais definidos. E vindo aqui para o Vector Magic, eu me surpreendi bastante com o resultado que ele ofereceu, para ser sincero, porque quase parece a imagem original. Então você vê aqui a variação de uma imagem muito interessante, os traços, repara como que os traços estão bem definidos, olha só como que está bem delineado os traços aqui, com pequenas ranhuras aqui, umas variações muito sutis, aqui também ficou bem bacana. Resumindo, o resultado que eu analisei aqui, a princípio foi justamente positivo aqui para o Vector Magic, o Corel, o Illustrator à frente do Corel por uma margem muito pequena, mas enfim, ponto positivo novamente para o Vector Magic. Então voltando aqui, analisando mais uma vez aqui outra imagem no Illustrator, repara aqui o degradê do céu, um primeiro aspecto. Outro aspecto interessante aqui, analisar aqui o nível de detalhe dos contornos aqui, principalmente os contornos superiores aqui, que é uma maneira, muito detalhe para a gente analisar, né? Então eu procurei contornos mais definidos aqui, tá vendo? Esses contornos aqui, repara que ele está bem irregular aqui, não bem regular, mas irregular, né? Aqui é a mesma coisa, um pouco irregular, apesar do céu ter ficado interessante, né? Então essas irregularidades aqui, analisando de uma certa maneira essas vigas aqui, analisando essas linhas contínuas, essa parte de baixo também, tá vendo? Aqui analisando essas linhas aqui, analisando a continuidade dos traços, basicamente, tá? Então, vindo para, tá vendo? Repara aqui que são pontinhas aqui que vêm assim como fossem quase pontilhados, né? Isso no Illustrator. No Corel, a gente já tem uma continuidade maior dos traços, mas a gente tem um nível de detalhe menor, né? Tanto aqui nos degraus aqui do céu, já não curti tanto, né? Essas próprias texturas aqui que foram criadas também já não foram tão interessantes. A gente percebe aqui o nível de, digamos que quebra, né, irregularidade nesses contornos aqui das pilastras também bem acentuados. A diferença eu achei mais acentuada, apesar do Corel ter gerado um resultado satisfatório, eu já preferi a versão do Illustrator. E vindo aqui agora para a versão do Vector Magic, gostei bastante aqui do degradê, né? A parte superior, olha como é que ele ficou. Ele tem um algoritmo bem maduro, na verdade, olha só como é que ele é bem preciso aqui, é quase uma linha contínua, né? E aqui é a mesma coisa aqui embaixo também, você vê quase uma linha contínua. E assim vai com os outros também, ó, uma linha contínua, uma pequena irregularidade aqui, uma linha contínua. Aí você vê a continuidade dos traços, olha como é que eles são bem precisos, assim. O Vector Magic me surpreendeu bastante. Eu imaginava que o resultado, eu realmente imaginava que o Vector Magic veria a ser superior, mas me surpreendeu, eu fiquei bem satisfeito, tá? E para completar, cara, o último teste, assim, para arregaçar mesmo, né, para ver quem é quem, tá? Então peguei uma imagem, assim, de noite, com bastante variação de cor, enfim, cara, um super detalhe, e trouxe essa imagem para dentro do Illustrator, para dentro do Corel e etc. Então a gente vê aqui no Illustrator, ele tem uma capacidade de interpretar a variação de cores bem interessante. Você vê um tom mais escuro aqui, vai clareando de uma maneira bem sutil. Fez um bom trabalho resumindo, tá? Bem interessante. Aí o que eu fiz? Pô, como que eu vou analisar uma imagem tão detalhada? Aí eu fui vendo as linhas, tá vendo? A continuidade das linhas. E me parece que o algoritmo do Illustrator, ele não lida muito bem com isso. Você vê que ele vai meio que criando pontilhados e tudo. Eu me liguei principalmente nessas linhas aqui, tá vendo aqui? Ó, essa linha aqui que é bem contínua. E ele vai fazendo uma linha, mas ele faz a linha bacana.
mas ele vai criando essas pequenas irregularidades, certo? Que é uma característica que o Illustrator tem nessa ferramenta de vetorização automática. Beleza. Já o Corel, vi que, tipo assim, cara, não dá para comparar com os outros, né? Ele ficou bem inferior. Acredito que o Corel possa gerar melhores resultados, né? Mas não ficou satisfatório, tá? Ficou estilizado e tudo, pode ter uma finalidade, mas nesse caso, de longe, não compara com os demais, tá? Então o Corel aqui já foi desbancado de cara aqui nesse resultado. Aí vim para cá, para o Vector Magic, fui comparar também aqui o nuance das cores, um pouco mais marcado de uma para outra, né? Mas ainda assim satisfatório, na minha opinião. Aí fui analisar os traços, olha como que os traços são mais contínuos, mais regulares, tá vendo aqui o traço bem mais regular, gerando um desenho um pouco mais limpo, entendeu? Apesar de que a diferença é bem sutil de um para o outro, no caso do Vector Magic para o Illustrator. Olhando os dois assim, fica bem difícil de saber, mas ainda assim eu dou também um ponto positivo, né? Eu tinha acabado de esquecer de mostrar a votação da imagem anterior, onde eu dei um ponto positivo aqui, lembro que mostrei para você, e agora também o veredito positivo para o Vector Magic. Então deixa eu diminuir aqui a imagem para a gente poder visualizar o todo, certo? Então o que acontece? Todas as imagens que a gente vetorizou aqui foram feitas de uma maneira automatizada, certo? E o resultado foi interessante de todas elas, apesar de eu ter destacado um ou outro. Eu quero fazer um destaque aqui especial para o Vector Magic, que realmente me surpreendeu. Eu já imaginava que ele seria melhor, mas não em todos os casos. Então, tipo assim, não todos, né? Quase todos. Onde, mais uma vez, eu acredito que nesse caso aqui, que traços específicos, se for lá regular, ele vai gerar resultados melhores que o Illustrator, justamente pela capacidade que ele tem de interpretar o que é linha, o que é curva, e meio que reconstruir aquilo, e não apenas botar um vetor ali, analisando os pixels pontualmente. Me parece que o algoritmo dele é mais sofisticado do que do Illustrator, tá? O Corel gerou bons resultados, mas infelizmente aí ficou atrás aí da maioria dos testes. O único que ele conseguiu o resultado mais próximo aqui dos demais foi justamente no logo da Apple. Nos demais ele deixou a desejar num característica ou em outra. Então, de uma maneira resumida, a medalha de ouro vai para o Vector Magic. Muito bom. Lembrando que a gente já fez um vídeo específico mostrando como é que funciona esse software. A mesma empresa que faz o Vector Magic também oferece uma versão online bem interessante. Nessa versão online você pode vetorizar gratuitamente, acho que tem algumas imagens, tem algumas limitações, tá? Mas eles oferecem tanto o software Vector Magic, que você faz download, né, para utilizar no seu computador, tanto Mac quanto PC, quanto uma versão online, que você pode usar gratuitamente com restrições, e uma versão online paga, para você poder utilizar com mais opções, digamos assim. Então, eu mostro isso numa playlist que eu criei exclusiva sobre vetorização. Se você quiser ter acesso às outros testes que eu fiz, como utilizar a versão do Illustrator, como utilizar a versão do Corel, enfim, é interessante até porque às vezes você usa um programa e você não vai mudar de programa apenas para vetorizar alguma coisa. Você quer tirar o melhor daquele programa que você tem. Então, eu mostro vetorização no CorelDRAW, vetorização no Illustrator, como vetorizar no Vector Magic. Então existe uma playlist para isso. Aproveita, faz o convite para você ir lá e, lógico, se inscreva no canal para a gente, quando for publicar novos vídeos, você vai ser avisado, porque tem mais vídeos sobre vetorização que vão ser publicados. Mas aí lembra de clicar no sininho. Beleza? Então espero que eu tenha contribuído com vocês de uma maneira. Se contribuir, já sabe, a sua contribuição, no caso, retribuição, é muito importante e muito bem-vinda aqui a sua curtida. Muito importante mesmo. Muito obrigado se você puder deixar essa curtida. Clique. Show de bola. E lembra de você visitar a nossa página de cursos, conhecer o nosso curso de design gráfico. Ótima oportunidade, se não a melhor, na minha opinião, para aprender design gráfico no nível sofisticado, profissional, de uma maneira curta e objetiva, sem perder tempo, com muitas delongas e tal, ensinando o que você realmente precisa para melhorar o seu potencial criativo. Beleza pura? Então, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!